Olá, está começando Na Estante, espaço para falar sobre literatura na TV Brasil e que traz um conteúdo exclusivo na web para você. Lembrando que o quadro vai ao ar toda terça-feira, às 5h30 da tarde, no programa Fique Ligado. E hoje a gente fala sobre uma distopia amazônica. Uma aventura com dois narradores em dois tempos, futuro e passado. Retrata a viagem dos últimos sobreviventes de uma tribo amazônica para o México e a missão chinesa para povoar Marte. Essa é a premissa de A Morte e o Meteoro, novo livro do escritor Joca Reyners Terron, que está aqui na estante hoje. Joca, seja bem-vindo. Obrigado. E essa história surgiu a partir de um conto que você escreveu, né? O que levou você a transformar essa narrativa curta numa história maior? Esse conto ele equivale ao capítulo 1 do livro, do romance, que tem 4 capítulos. Ao terminar esse capítulo, eu comecei a me perguntar uma série de coisas que ficaram em aberto, sabe, Por exemplo, tem um personagem importante, que é um sertanista brasileiro que cuida da negociação com o Estado para a transferência desses indígenas para o México, onde eles obtêm asilo político, e ele morre às vésperas da partida dos indígenas, né? E eu comecei a me perguntar por que ele morre, né? Porque nada disso é revelado nessa primeira parte. E na medida em que essas questões foram surgindo, eu dei continuidade. E o livro traz elementos de romance policial e também de uma distopia, né? Para mim, as distopias, elas só se dão em países que chegaram, que atingiram um determinado nível de desenvolvimento civilizatório, sabe? Então, a distopia ela não se aplica muito para um país como o Brasil. Não à toa, os povos indígenas estão aí e nós ainda insistimos em um genocídio permanente que começou em 1500 e não acabou ainda, infelizmente. Em se tratando nesse contexto, eu acho difícil entender o livro como uma distopia. Mesmo o uso dos gêneros, como a ficção científica ou o policial, que normalmente são relacionados ao livro, eu gosto de usar esses gêneros como se fossem iscas para o leitor, ou seja, eu uso técnicas do policial e da ficção científica para fazer com que o leitor continue a ler o livro. Falando nesse formato do suspense, né, que é uma coisa que cativa o leitor, uma dessas formas é quando o leitor só fica sabendo sobre o assunto na medida em que o personagem também descobre, né, e você Exato, consegue criar essa tensão ali. Como que foi isso para você? Ao longo do processo da escrita, vem vindo essas ideias ou você já sabe da solução do enigma desde o princípio? Para mim, o processo de escrita é uma coisa muito intuitiva, né? A tentativa, eu gosto de não saber absolutamente nada. Então, eu parto de uma linha muito tênue, uma narrativa que pode ser resumida em 3 linhas, sabe? E a partir do desenvolvimento propriamente da escrita, é como se fosse um motor que é colocado inicialmente se aquece, depois entra em movimento, é colocado em marcha, e na medida em que ele começa a história, a narrativa começa a se movimentar, as ideias, as soluções vão surgindo ou vão exigindo soluções. Nesse livro, em específico, essa questão que você fala sobre o leitor descobrir ao mesmo tempo que o personagem, é porque um funcionário meio de 5º escalão da Fundação Nacional para os Povos Indígenas mexicano, e que recebe no seu colo a incumbência de receber esses indígenas, os 50 últimos remanescentes do povo Cajapucuji, depois da morte de Boaventura. Pouco se sabe sobre os Cajapucuji porque eles são um povo isolado. Mas esse cara, que é o narrador principal, ele sabe ainda menos, ou seja, que na medida em que ele descobre o que acontece de diversas maneiras, o leitor também vai descobrindo. Assim, simultaneamente, né? E essa tribo fictícia que vive isolada, ela tem a própria cosmogonia, né? Que é esse conjunto de narrativas e percepções em relação à origem do mundo. Sim. E essa cosmogonia, ela está ameaçada, assim como o próprio território dessa tribo, né? A história se passa mais ou menos em 2030 e pouco, assim, né? A Amazônia é um deserto, já não existem mais árvores. E esses indígenas, eles não têm mais meios de subsistência, porque não tem mais um mundo físico, mas também não tem mais a oportunidade de atingir o plano metafísico deles. Uhum. Mas, mais tragicamente ainda, eles não têm mais nenhuma mulher entre eles e nenhuma criança, ou seja, eles estão fadados
à extinção. E o livro desafia essa noção do tempo linear, né? Então, talvez para a gente entender essa ideia de morte, e de destruição e de ressurreição, enfim, a gente precise sair da lógica do passado, presente e futuro, pensar numa outra relação com o tempo, que é o que a própria tribo faz ali. É verdade. Eu me apropriei muito de uma ideia dos Rapa Nui, que são aqueles indígenas da Ilha de Páscoa, do Chile, né, que moveram um processo contra museus e instituições europeias e norte-americanas, exigindo a devolução das ossadas dos seus antepassados, que eles chamam de tupuna, porque através desses tupuna é que eles têm contato com a sua própria história. Né? Então, eu me apropriei disso para criar uma maneira de percepção do tempo que pouco tem a ver com a nossa, cicladiana, um dia atrás do outro, o passado bem lá no seu lugarzinho, o presente aqui, o futuro lá adiante, justamente para questionar ou tentar entender esse momento atual, porque o leitor que lê o livro ele está ensanduichado entre dois tempos. Ele está ensanduichado entre o passado desses indígenas e também do personagem Boaventura, que é muito importante, né, para a história, e com o futuro, que é o futuro onde se dá essa viagem, esse exílio, esse asilo político dos indígenas no México. Pensando, né, o tempo como algo que não é irreversível, ou seja, né, não é só o futuro que a gente teria à frente, né, mas poderia ter o próprio presente ou mesmo o passado, traz um pouco de esperança aí? Pois é. Me parece que há uma esperança ali, justamente em decorrência dessa percepção temporal dos Kajapukuji, que talvez esteja mais próxima da realidade, das teorias físicas mais desenvolvidas, que a gente não tem acesso, e a gente continua preso a essa noção um dia atrás do outro, o passado, o presente, o futuro, né? Sendo que talvez não seja bem assim, ou aparentemente não é. E para os Kajapukuji definitivamente não é, né? Porque eles sabem onde, eles têm noção da sua origem, de onde eles vieram, e eles têm noção de que adiante existe algo que é semelhante a eles, assim como atrás deles havia um homem, um pai, uma mãe, os seus antepassados, né? Uma coisa que a gente está perdendo, né, na sociedade moderna. Tá certo. Bom, tem esse final em aberto aí. Eu tenho a minha teoria, mas eu não vou falar aqui também para não dar nenhum spoiler. Obrigado. Que é para quem estiver nos assistindo ler o livro, né, e tirar aí as suas próprias conclusões. A gente fica por aqui. Obrigada, Joca, pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. O Na Estante de hoje fica por aqui e até a semana que vem.